Olá pessoal, hoje eu vou dar início a uma série de aulas sobre evolução. Bom, nesta sequência de aula veremos sobre as teorias evolutivas, e aí são as principais teorias evolutivas, veremos sobre evidências da evolução e veremos um pouquinho também sobre genética de populações. Bom, a gente sabe que todas as espécies elas têm a capacidade de se ajustar morfologicamente e fisiologicamente ao ambiente. Então as espécies elas não são imutáveis, elas não são fixas com o passar do tempo, e aí com o passar do tempo eu estou falando de milhões de anos, porque a evolução é um processo lento e gradual. Essas espécies elas foram ganhando novas características, e essas características obviamente que ficaram são aquelas que ajudam a espécie a se adaptar a um determinado ambiente. Foi através desse processo que todos os seres vivos foram originados, a partir de um ancestral comum. E aí a gente observa os seres mais primitivos, que são considerados os coacevados ou coacevatos, e é difícil a gente imaginar que um ser tão primitivo pudesse se transformar em um ser tão complexo como o ser humano. Então, o processo de evolução foi ele que trouxe todas as características e todas as capacidades que os organismos mais evoluídos têm hoje. Uma das primeiras teorias sobre os seres vivos, não necessariamente sobre evolução, porque essa teoria ela não considerava a evolução, mas é importante a gente dizer que antes do século XIX, o que perdurava era o fixismo. E o fixismo dizia o seguinte, que todos os seres vivos foram criados e assim permanecem até hoje. Então os seres não mudavam ao longo do tempo. O fixismo ele também pode ser chamado de criacionismo, porque a ideia é de que Deus criou todos os seres e esses seres eles eram imutáveis. Obviamente essa teoria ela tinha grande apoio das religiões e ela perdurou até o final ou até meados do século XIX. Então, a gente sabe, por exemplo, que antigamente existia o mamute. Quando a gente compara o mamute com o elefante atual, a gente observa diversas semelhanças. Entretanto, a gente não encontra mais mamutes. Então, esse é das muitas evidências de que os seres mudam ao longo do tempo. Uma das mais importantes teorias evolutivas foi a do Lamarck, ou também conhecida como Lamarckismo. O criador da teoria foi Jean-Baptiste de Lamarck e ele afirmava que as espécies se modificavam ao longo do tempo, adaptando-se a novos ambientes. A gente vai entender mais para frente o que para Lamarck significa esse adaptando-se. A teoria elaborada por Lamarck ela era baseada em duas ideias fundamentais, ou duas ideias principais, que era a lei do uso e do desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. Então, a Lamarck, que está nessa imagem A, que é um retrato dele, ele acreditava, por exemplo, no que aconteceu aqui nessa figura B, onde um determinado indivíduo aqui poderia ter um filho e só o fato dele ser musculoso já garantia que o filho também herdasse essa característica de ser musculoso. A primeira parte da teoria de Lamarck, a história do uso e do desuso, diz o seguinte, que quanto mais um indivíduo ele usa uma parte do corpo, mais importante ela se torna. Se essa parte do corpo não for bem utilizada, ela vai se tornar desnecessária e tende a desaparecer. Lamarck tentou explicar essa teoria do uso e do desuso através das aves aquáticas. E aí, quando a gente observa, por exemplo, os flamingos têm pernas compridas. E Lamarck dizia que as pernas compridas dos flamingos era de tanto eles forçarem para não molharem as penas. E aí, com o passar do tempo, essas pernas elas foram aumentando de tamanho. Ele também tenta explicar o uso e o desuso usando o exemplo da topeira. Então a topeira ela é um animal adaptado a viver em tocas e aí ela é muito boa para cavar. Os olhos da topeira são pequenos e são bem pouco desenvolvidos. Então, segundo Lamarck,
O fato da toupeira não precisar dos olhos, ou não usar os olhos, né, para o ambiente onde ela vive, fez com que esse olho ele ficasse atrofiado. E no futuro, segundo Lamarck, esses olhos podiam até vir a desaparecer da toupeira. Então essa é uma breve explicação sobre a lei do uso e do desuso. Além disso, Lamarck também dizia que os caracteres que foram adquiridos, eles passariam para os seus descendentes. E aí o nome dessa lei era Lei Herança dos Caracteres Adquiridos. As características desenvolvidas dos pais passariam para as próximas gerações. Então aqui a gente observa, por exemplo, a questão, o caso do pato. Então, para Lamarck, o pato ele não tinha, né, anteriormente as membranas entre os dedos. A partir do momento que o pato ele passou a colonizar, a povoar o ambiente aquático, foram surgindo, de tanto ele forçar o nado, foram surgindo membranas entre os dedos. E aí eles conseguiram se adaptar bem ao ambiente aquático. Então, para Lamarck, os filhos de um pato que tivesse as membranas do dedo todas completas também nasceriam com as membranas completas. Por isso que atualmente a gente não vê pato sem essas membranas em volta dos dedos. Bom, a teoria de Lamarck foi derrubada com um experimento simples. Foi realizado pelo biólogo alemão August Weismann. Weismann fez o cruzamento de uma espécie de rato. Então, ele pegou um rato com cauda e um macho e uma fêmea e ele cortou a cauda desses animais. Depois de fazer o cruzamento, ele percebeu que todos os ratos nasciam com cauda. Mais uma vez, ele seccionou, ele cortou a cauda desses ratos e fez o cruzamento dos indivíduos de cauda cortada. Esses indivíduos originaram mais uma vez ratos com caudas. Depois de 20 gerações repetindo o mesmo procedimento, ele conseguiu concluir que as características que o indivíduo adquire durante a vida não passam para os seus filhotes. E foi assim com os ratos, porque esperava-se que o experimento de Weismann com 2 ratos de cauda cortada originasse ratos sem cauda, e não foi o que aconteceu por 20 gerações. A gente observa muito bem isso nos cães. Então, se você cruzar 2 cães de cauda cortada, o filhote vai nascer com cauda. E aí a teoria de Lamarck, que dizia que as características adquiridas elas passam de uma geração para outra, não é válida, foi derrubada.